Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo? Bem, desculpe o atraso aí, deu um probleminha técnico que foi resolvido. Bueno, pessoal, então eu vou, conforme aquele aviso que eu mandei para vocês hoje, no meio da tarde, na aula de hoje e na aula de amanhã, vou trabalhar com as equações da reta no espaço e a equação do plano no espaço, que são dois lugares geométricos que nós já descrevemos através de operações com vetores nas aulas da semana passada, né? No caso da equação da reta no espaço, são necessárias duas informações para a gente conseguir determinar completamente a equação de uma reta no espaço. Tem que ter um ponto pelo qual passa a reta e tem que ter um vetor que dá a direção da reta, porque, pensando intuitivamente, né, por um único ponto passam infinitas retas. Tá? Se eu fixar apenas um ponto, eu vou ter infinitas retas que vão passar por aquele ponto. Agora, se eu fixar a direção, né, se eu disser, olha, a direção é definida por tal vetor, aí a equação da reta passa a ser uma só, isto é, só existe uma reta que vai satisfazer essas duas condições. Passa por um determinado ponto, então um ponto que pertence à reta é conhecido, e a gente sabe, né, o vetor diretor da reta. No caso da equação do plano, ela é definida por uma propriedade que envolve a condição de ortogonalidade, né? Certo? Então é dado um vetor que é chamado de vetor normal ao plano, né? Então é um vetor que faz 90 graus, faz 90 graus a qualquer vetor que esteja contido no plano, né? Portanto, o produto escalar do vetor normal por qualquer vetor contido no plano tem que ser igual a zero. Isso define, então, essa condição, né, define o conjunto de pontos que vão pertencer a um determinado plano. E para eu equacionar completamente um plano, no espaço também são necessárias duas informações, né? Um ponto pertencente à superfície plana e a posição do vetor normal, né? Então, dadas essas duas informações, a gente consegue definir completamente a equação do plano. Tá? Então, é sobre esses assuntos que eu vou falar na aula de hoje. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre exercício. Eu tenho uma dúvida, senhor. Pois não, pode falar. É sobre o trabalho. Eu queria ver contigo se na questão 2 ali, na letra B, tem como dar número com vírgula. Sim, pode acontecer, né? Se a norma for um número que não é inteiro, né, digamos, vai calcular uma raiz quadrada de 13, por exemplo, tá? Aí vai dar um número que não é inteiro. Não tem problema. Okay. Aí, se tu quiseres, tu pode deixar indicado. Eu não sei de cabeça o resultado, vamos supor que seja a raiz de 13. Se tu preferir deixar só indicada a raiz quadrada de 13, não tem problema. É que nessa questão é assim, ó, 4u menos 5v mais 1/3 de w. Daí eu encontrei número com vírgula, daí eu queria ver contigo se eu posso encontrar mesmo. Sim, mas aí tu pode deixar, vai ter uma divisão por 3, por exemplo, vamos supor que dê 17/3. Tu pode deixar indicado também a divisão, não tem problema nenhum. Ah, tá ok então, senhor, obrigado. Agora, se tu preferir fazer a divisão, aí tu usa 2 casas decimais só na representação final, não precisa mais do que isso. Tá bom, senhor, obrigado. Bom. Inclusive sobre isso, né, pessoal, eu peço desculpas ali que eu fiz uma confusão, eu mandei um arquivo do semestre passado, né, e depois que eu me dei conta pelas perguntas que o pessoal fez aí no final de semana, aí eu corrigi, né, e mandei o arquivo que realmente deveria ter enviado inicialmente. Foi um lapso da minha parte, porque eu fiz isso na sexta-feira e acabei, acho que estava muito cansado e acabei cometendo esse erro aí, tá? Bueno, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena revisada
das equações que foram apresentadas, né, da reta no espaço e do plano no espaço, e depois, então, pegar uma lista de exercícios, que se vocês tiverem acesso ao Moodle agora aí, ó, é esta lista aqui, ó, eu vou compartilhar aqui o arquivo para vocês verem. É uma lista que chama lista de exercícios sobre retas e planos, ó. Eu tirei uma foto lá da página do livro, né, e postei essa foto, está lá disponível no Moodle, esse arquivo. Então, se vocês puderem abrir aí, vai ser mais fácil para vocês acompanharem depois a discussão de alguns dos exercícios, tá? Então, na aula passada, né, nós discutimos a equação da reta. Então, olha só, do plano, começando com a equação do plano. A equação do plano é essa equação que está apresentada aqui, certo? Então, essa equação que está destacada em tela aqui, ó, ela é uma equação que nos diz que o vetor normal ao plano, né, o vetor que faz, então, ele faz assim, imagina a mesa aqui né, onde está o computador, tá? Então, imagina um lápis de pé assim, ó, certo? Em cima da mesa, né? Então, ele vai fazer 90 graus com a superfície plana, certo? Esse lápis vai representar o vetor normal, tá bom? Então, o vetor normal, quando a equação está dada nesse formato que vocês estão vendo aí na tela, ó, a gente consegue deduzir diretamente que o vetor normal é o vetor de coordenadas A e B e C. Então, esses coeficientes aqui, ó, que multiplicam o x menos x0, o y menos y0 e o z menos z0, o A, B e C, respectivamente, são as coordenadas do vetor normal. Em um ponto do plano, né, que a gente sabe que pertence ao plano, é o ponto que tem aquelas coordenadas ali, x0, y0 e z0. Tá? Então, essa é a leitura que a gente faz da equação do plano, né, quando ela está escrita nessa forma. Então, aqui o x0, o y0 e o z0, certo? Esse ponto está no plano, tá? Então, a ideia é essa, tá? É sempre chegar numa equação que tenha esse formato aí, tá? E os casos particulares todos que podem acontecer, eventualmente tu pode ter um ou mais coeficientes do vetor normal igual a zero, né? Mas o vetor normal ele vai ser diferente do vetor nulo, tá? Então aqui eu vou colocar até para destacar, ó, né? Esse vetor é diferente do 0, 0, 0. Então não pode acontecer, né, das três coordenadas do vetor normal serem simultaneamente iguais a zero, tá? Ok? Então, alguma pergunta sobre essa equação aqui, pessoal? Hoje é uma aula para a gente esclarecer as dúvidas, esse assunto, né, eu estou abordando de novo, amanhã eu vou encerrar e semana que vem já é outro assunto, por isso que vamos bem devagar aqui para vocês esclarecerem as dúvidas que porventura surgirem, tá? Então, assim, ó, por exemplo, revisando o exemplo da aula passada, eu quero obter uma equação do plano que passa pelo ponto 2 menos 1, 3, e tem o vetor normal 3, 2, menos 4, né? Então, no exemplo ali, ó, o que nós temos? Nós temos que o vetor normal... Atrapalha às vezes aqui. O vetor normal será o vetor 3, 2 e menos 4. Tá? Ou seja, o A vale 3, o B vale 2 e o C vale menos 4. Vamos escrever aqui embaixo. O A igual a 3. Opa. O A igual a 3, o B é igual a 2
e o C igual a menos 4. O ponto que pertence ao plano, né, dito ali, é o ponto 2, menos 1 e 3. Então, nesse caso aqui, é uma substituição simples e direta. Tá? Não tem que fazer nenhum cálculo adicional, a não ser fazer a substituição. Tá? Eu vou escrever aqui a equação já com as substituições correspondentes. Eu vou botar um pouquinho mais para cima aqui. Ó, então, vou começar lá. O A é 3, né? Então vai ficar 3x menos 2. Quem é o x? O x é a primeira coordenada de um ponto genérico que pertence ao plano. Tá? Mais o 2, que é o B, que vai multiplicar o y menos o menos 1, que é o y0. Né? Ó, o x0 é 2, o y0 é menos 1. Né? Mais o c é menos 4, então a gente vai colocar aqui entre parênteses, para deixar bem claro aqui que é uma multiplicação, vezes z menos o z0. O z0 é 3. Então, tudo isso é igual a zero. Por quê? Porque essa é uma propriedade decorrente da definição de plano, né? O vetor normal, que é o vetor... Ó, este vetor aqui é o vetor normal, né? E o vetor... Vamos escrever aqui. Essa equação, ela expressa o seguinte: este vetor, né, ele é ortogonal ao vetor que tem as seguintes coordenadas. X menos 2, y mais 1 e z menos 3. Tá? Então, por isso que a gente afirma, né, que aquele produto ali vale zero. Né? O produto escalar do vetor normal por este vetor tem que dar zero. Essa é a condição que o ponto x, y, z vai satisfazer para que realmente o ponto pertença ao plano. Né? Ele vai definir um vetor que vai ser ortogonal ao vetor normal. Então, à medida que o x, y, z percorre, né, as infinitas possibilidades, tu vai ter os infinitos pontos da superfície plana. Tá? Então, desenvolvendo o cálculo aqui, ó, pegando essa equação, então desenvolvendo, só para a gente ver aqui, desenvolvendo os cálculos, vou ter aqui, ó, usando a propriedade distributiva, né, pessoal? Eu vou ter aqui 3x menos 6, né, mais 2y, ó, aqui vai ficar 2 vezes y, mais 2, né, porque o menos 1 vira mais 1. Né, menos 4z, aí cuida aqui, ó, o menos 4 multiplica pelo z, dá menos 4z. E o menos 4 multiplicado pelo menos 3 vai dar mais 12, igual a zero. Né? Ou seja, né, simplificando essa equação, eu vou ter uma equação que vai ser escrita agrupando, né, os termos semelhantes ali, ó, menos 6 mais 2 mais 12, menos 6 mais 14 dá 8, igual a zero. Né? Então, esta equação, né, esta é a equação geral do plano, que satisfaz as condições dadas. Por exemplo, né, pessoal, vamos supor que tu tem aquela equação ali, aí tu quer saber se, vamos imaginar aqui um ponto, será que o ponto, vamos chutar aqui valores, tá? 10, menos 5 e 12, né, pertence a este plano.
Então, como é que tu faz a verificação, né, se a resposta a essa pergunta é sim ou não? Tu vai substituir, né, as coordenadas daquele ponto lá na equação do plano. Veja que o x é 10, né, o y é menos 5 e o z é igual a 12. Então, substituindo na equação do plano, se der zero, é porque o ponto pertence. Vamos ver. Vai ficar, então, 3. Vamos fazer a conta aqui rápido, né, pela substituição. 3 vezes 10, mais 2 vezes menos 5, menos 4 vezes 12, mais 8. Aí quanto é que dá isso? Dá 30, menos 10, menos 48, mais 8. Ó. Isso aí vai dar 38 menos 58 dá menos 20, né? Que é diferente de zero. Né? Então a conclusão é que o ponto não pertence ao plano. Porque ele não... As coordenadas daquele ponto não satisfazem a equação do plano. Né? Uma vez que tu deduziu a equação do plano, né, para que um ponto pertença, então... Deixa eu ver aqui. O Felipe está... Se eu não me engano, tem que confirmar ali no Moodle, mas acho que está configurado para entregar amanhã. Eu te confesso que não tenho aqui memorizada esta informação. A gente pode olhar depois ali no finalzinho da aula, a gente pode dar uma olhada, tá? Então, pessoal, por exemplo, vamos testar aqui, né, mais pontos aqui, só para a gente... Vamos tentar descobrir um ponto que pertence ao plano aqui, quer ver, ó. Vou pegar de cabeça aqui, pegar um pontinho aqui que a gente possa verificar. Por exemplo, x igual a 0, botar o y igual a 4 e o z igual a 4. Eu acho que esse aqui pertence ao plano. Ó, vamos fazer aqui a conta. Ó. 3 vezes 0. Eu fiz de cabeça aqui, mas vamos fazer o teste. 3 vezes 0 mais 2 vezes 4, menos 4 vezes 4, mais 8. Né? Ó, 3 vezes 0 é 0, né? Não precisa contar, né? 8 menos 16 mais 8, ó, dá 0. Né? Então, de fato, este ponto aqui, ó, é um dos infinitos pontos que pertence ao plano. Tá? Então, a gente, meio que por tentativa e erro, assim, a gente vai encontrar uma infinidade de combinações, né, de valores para x, y e z. Então, eu vou ter uma infinidade de pontos que, de fato, pertencem à superfície plana. Tá? Claro que isso é uma idealização, né, pessoal? A gente não consegue testar uma infinidade de pontos, né, isso é impossível, certo? Então a gente tem que imaginar, né, abstrair na nossa cabeça, né, que eu tenho lá um vetor que dá aqui a posição que é normal ao plano e a superfície plana aí. Né? Então, à medida que o vetor vai variando a sua posição, os planos vão variando também de posição. Tá? Então, essa é a ideia aí que a gente consegue deduzir, né, da equação do plano. Tá bom? Alguma pergunta? Muito bem. Então, isso aqui é uma revisão da aula passada, né? Isso aqui estão as contas ali, eu vou deixar, né? Da aula passada. Eu deixei alguns exercícios indicados, né? Então, vamos ver aqui, ó. Esses dessa lista aqui, vejam se vocês conseguem visualizar aqui, ó.
Ó. Então, estão conseguindo fazer a leitura ali do exercício? Só pode sinalizar assim, mais ou menos, tem uma opção ali pelo... Isso. Ó. Então aqui, por exemplo, né, pede para encontrar a forma, ponto normal da equação do plano, passando por P. Eu vou trabalhar sempre com a equação na forma geral, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, a letra C. O ponto é o ponto 200 e o vetor normal é o 002. Ponto. Depois, aqui, pessoal, a gente não tem o recurso aqui de fazer o traçado, né, do gráfico da superfície plana. Seria bem interessante, tá? A gente ter esse recurso, mas dessa forma aqui que a gente está trabalhando, eu não tenho muita alternativa, né? Então, vejam, o ponto é o ponto 200, né? Isso significa, então, que o x0, lá daquela equação do plano, x0 é igual a 2, né? O y0 vai ser igual a 0. E o z0 é 0. Então, daqui eu tiro essas três informações, as coordenadas do ponto pelo qual eu passo o plano. O vetor normal é esse vetor aqui. Então, esse é um exemplo, pessoal, que eu estou fazendo aqui, porque ele é um caso particular que vai ter certas propriedades específicas. Tá? O A vale 0, o B vale 0 e o C vale 2. Tá? Então, o que acontece? Se vocês substituírem lá na equação, ó, vou pegar aqui a equação para a gente olhar. A equação geral, né? Está lá em cima. Ó, a equação é sempre essa aqui. Ó. A gente tem que trabalhar sempre com a equação, né, que é dada de modo geral. Posso tirar essa. Então, a gente vai substituir, né, os valores aqui. Eu vou pegar essa equação, vou copiar aqui, ó, e vou fazer as substituições. Né? Então, o A vale 0. Então, 0 vezes x0 é 2, não tem problema, vou colocar ali. O B vale 0, 0 vezes. Y0 vale 0, vou botar ali. C vale 2. E o Z0 vale 0. Aí eu vou colocar lá. Ó. Tá vendo? Então veja o que vai acontecer, pessoal. Esse é um caso particular, né, que claramente, ó, esse primeiro termo aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, o que vai sobrar? Vai sobrar só 2z igual a 0. 2 vezes z igual a 0. Ora, mas eu posso dividir o 0 por 2, né? Aí eu vou concluir que o z vai ser igual a 0, que vai ficar z igual a 0 dividido por 2. Z igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então, qual é o plano, né? Qual é a equação que a gente obtém? É o plano z igual a 0. Que plano é esse? Né? Esse é o plano XY, né? Lá no R3. Né? Certo? É o plano onde todos os pontos têm essa propriedade comum, né? O z vale 0. Certo? Então, aqui, né, esse é um caso muito particular, mas está valendo, né? Não tem problema nenhum. Tá?
eu conserto isso aí. Então, esse é um caso, né, em que a gente consegue ver que, de fato, né, a propriedade que descreve todos os pontos é uma propriedade muito simples. Qual é a condição para que o ponto pertença a esse plano? O z tem que ser zero. Tá? Então, por exemplo, os pontos, vamos chutar aqui, né? 3, 4, 0. Por exemplo. E, será, menos 1, menos 10 e 0, ou botar 100, não tem problema. Pertence ao plano. Porque o z vale 0. Tá? Essa é a única condição. Já os pontos, será, 0, 4 e 5. Né? E 9, menos 10 e 27, né? Não pertencem a este plano. É uma condição bem fácil de ser verificada quando isso acontece. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Bem, então, por exemplo, na questão 5, né, eu quero saber se esses dois planos aqui são paralelos. Tá? Então aqui, pessoal, vou botar assim a figura, vamos ver se eu consigo trabalhar com o Word aberto ali. Questão 5 da lista. Determinar se os planos são paralelos, por exemplo. Né? A letra A tem esses dois planos aqui. Ó. Vou botar na forma de equação bonitinha aqui. 4x menos y mais 2z igual a 5. Tá? E este outro plano aqui, ó. Então, a partir das equações dos planos, o que o autor pede é identificar se são ou não paralelos, né? Esses dois planos, tá? Então, observa, vamos chamar esse aqui de plano 1. Vou botar assim, ó. Plano 1. E esse aqui é o plano 2. O que eu vou identificar? Vou identificar o seguinte, ó, o vetor normal do plano 1, eu vou chamar de N1, certo? Então, o vetor normal do plano 1 é o vetor 4, menos 1 e 2. Tá? E o vetor normal do plano 2 é o vetor N2, que eu vou identificar aqui, né? 7, menos 3 e 4. Tá? Certo? Então, o que acontece? Eu tenho que verificar se, para que os planos sejam paralelos, né, um acima do outro, sim, os vetores têm que ser múltiplos um do outro, eles têm que ser paralelos. Para que isso aconteça, né, eu tenho que verificar se existe, né, eu tenho que verificar o seguinte, vamos passar para outra página ali. Será que existe um número AT, né, tal que o vetor N2, assim, N2 seja igual a T vezes o N1, se isso acontecer, se um vetor normal for múltiplo do outro vetor normal, aí os vetores normais serão paralelos, os vetores normais sendo paralelos, os planos correspondentes serão também paralelos. Tá?
né? Porque está um vetor assim, apontando na mesma direção do outro, né? Então significa que um vetor está emparelhado com o outro, assim, né? na condição de paralelismo, né? Então eu pego este vetor aqui, né? E vou verificar, será que ele é igual a t vezes o vetor 4 menos 1 e 2, né? Certo? Então, para que exista essa condição de proporcionalidade, a gente tem que ter 3 condições satisfeitas, né, pessoal? É só a gente trabalhar com as equações ali que correspondem às igualdades em cada uma das coordenadas, né? A gente tem 3 coordenadas, então tem que ter 3 igualdades. O 7, que está na primeira posição, tem que ser igual a 4 vezes t, né? O menos 3, que está na segunda posição, tem que ser igual a menos 1 vezes t, então menos t, né? E na terceira posição, o 4 tem que ser igual a o múltiplo de 2, né? 2 vezes t, tá? Então, esse sistema aqui implica uma impossibilidade, não existe um único t que satisfaça, né? Porque a terceira equação nos daria t igual a 2, e a segunda equação nos daria t igual a 3, né? Então, eu teria aqui, ó, por um lado, né, na segunda equação, t igual a 3, e por outro lado, na terceira equação, essa aqui na segunda equação, né? E na terceira equação, o t teria que ser 2. Não, é 4 dividido por 2, né? Então teria o t igual a 2 ali na terceira equação, desculpe. Então isso significa que esse sistema é impossível, né? Conclusão que a gente deve sempre escrever, né? Os planos dados não são paralelos. Feito? Agora, já no item B ali, pessoal, até tem tá faltando um elemento ali, né? No item B da questão, mas a gente pode completar ali que é possível concluir mesmo assim. Quer ver? Vamos completar aqui, ó. Vou escrever a equação do primeiro plano. Não sei se vocês têm o livro aí. Menos 4y, menos 3z, menos 2 igual a 0. Né? Esse aqui é o plano 1. E o plano 2 é o seguinte: 3x menos 12y menos 9z. No semestre passado teve um aluno que me falou que tem um 7 aqui, ó, igual a 0, tá? Lá no livro, ele tinha o livro, então esse é o enunciado completo. Na minha edição aqui está faltando um elemento, tá? Então esse aqui é o plano 2. Então vocês vejam que se eu pegar, fazer uso da mesma notação, né, o plano 1 vai ter o vetor normal N1, o vetor normal N do 1, né, do plano 1, vai ser o vetor 1, menos 4 e menos 3. Tá? E o vetor N2, que é o vetor normal do plano 2, olhando aqui as coordenadas, né, que aparecem explicitamente ali na equação do plano 2, ó, 3, menos 12 e menos 9. Então, vocês vejam que esse vetor aqui, o vetor N2, ele claramente é um múltiplo do vetor N1. Né? O vetor N2, ó, vocês podem observar que o vetor N2 é igual a 3 vezes o vetor N1. É só multiplicar ali, ó, por 3. Ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes menos 4 dá menos 12, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, nesse caso, os vetores normais sendo paralelos, né, a conclusão
é que os planos dados são paralelos. Tá? Então, de fato, esses dois planos são paralelos. Professor, eu fiquei com uma dúvida ali. Claro. O número que não tem uma multiplicação por uma letra, ele é indiferente? Ele não tem uma variável? Desculpe, não entendi. Cortou um pouquinho. O número que não tem uma variável é indiferente? Tipo ali 3x menos 12 menos 9, z menos 7. Ou aquele menos 7 é indiferente? Sim, aqui esse valor aqui poderia ser, por exemplo, mais 15. Não ia fazer diferença. Tá, porque qual é a interferência, né, que esse elemento proporciona? Ele vai te dar uma diferença na posição do plano. Ele, digamos assim, eu vou interromper aqui. Pessoal, assim, eu conversei com a questão dos trabalhos, né? Então mas eu vou repetir aqui no tema, depois eu respondo a pergunta aqui do colega. Estão previstos um certo número de trabalhos e provavelmente, tá? Eu vou tentar organizar para que pelo menos um trabalho desses que vocês têm feito, esse é o primeiro, né? Que vocês vão fazer ao longo do semestre, pelo menos um seja descartado, tá certo? Então, se der tempo, até eu vou fazer mais, mas pelo menos um. Então, eu vou fazer 5, digamos, trabalhos menores, e desses 5, eu vou levar em consideração 4 notas. Tá? Se eu tiver tempo, eu vou até fazer 6, mas né, não sei se vai dar tempo. Mas, então, quem não fizer o primeiro trabalho, por exemplo, né, porque não conseguiu acompanhar, não precisa ficar preocupado, desesperado, não. Agora, procure acompanhar daqui por diante, que daí... Bom, não fez o primeiro trabalho, esse tu né, perdeu a oportunidade, ok. Então o que tem que fazer? Tem que procurar se organizar para assistir às aulas daqui para frente e aí nos próximos trabalhos, né, ter boas notas e tal, ter bom desempenho, que aí esse primeiro não vai te causar prejuízo, tá? Bem tranquilo isso aí, tá? Mas deixa eu comentar sobre isso aqui, pessoal, ó, questão daquela constante, ó, os planos, tá, eles têm diferentes representações, depois eu estou com algumas limitações aqui de recursos, eu vou mostrar para vocês aí amanhã, por exemplo, numa aula, eu vou mostrar alguns gráficos, tá, então, vocês imaginem assim, ó, é como se fosse um livro aqui, né, então as duas capas, a capa e a contracapa aqui, são planos paralelos. Vamos fazer uma idealização aqui, né? Então eu tenho aqui o livro, ó, tem aqui esse lado e esse, tá? Certo? Então são dois planos paralelos, né? Vocês podem observar aí. O que isso modifica lá na equação? Vai modificar aquela constante, tá? Porque o vetor normal, ele só dá essa direção aqui, ó, essa inclinação aqui assim, tá? Então, quando a gente modifica na equação essa constante aqui, ó, vocês vejam que não faz diferença, porque para eu ver a posição de paralelismo, porque imagine assim, né, é só pensar um pouquinho, vamos pensar em duas retas, né, paralelas. Se eu afasto as retas ou deixo elas mais próximas, elas né, fazendo um movimento rígido, elas continuam sendo paralelas, tá certo? Então elas podem estar mais afastadas assim, ó, mas a propriedade não depende dessa distância, tá? Então essa constante que aparece aqui, ela não interfere. Tá? Poderia ser, por exemplo, aqui menos 20 e aqui mais 150. Tá? Não faz diferença alguma. Os planos vão ficar mais afastados ou mais próximos. O que interessa é essa propriedade aqui. Ó. Se os vetores normais forem proporcionais, né, significa que eles são paralelos, então eles vão estar apontando na mesma direção, né? Pode ter até sentidos contrários, poderia ser uma constante negativa aqui, não tem problema nenhum, desde que eles sejam proporcionais. Porque essa é a condição para serem paralelos, né? E aí, vale a conclusão, tá? Então, realmente não... Por isso que ali eu comentei com vocês, né, que no semestre passado eu trabalhei também com essa lista e um aluno identificou
que no livro dele era 7, mas realmente não faz diferença ali, tá? É importante esclarecer as suas dúvidas, tá, pessoal? Isso é muito importante porque o que determina a condição de paralelismo e o raciocínio, né, que tu precisa utilizar para resolver certos exercícios leva em consideração uma dada informação e outras, né, para aquele exercício não são relevantes. Tá? Por exemplo, né, na questão 6 ali, vou resolver um deles, tá? Questão 6. Ele pede para verificar se a reta e o plano dado, né, são paralelos. Então, por exemplo, no item A tem a equação da reta. Observa que essas 3 primeiras equações são as equações de uma reta, tá? Então, vamos olhar aqui. O x é menos 5 menos 4t. Né? O y, bom, aqui eu poderia ter deixado tudo com uma equação só. O y é 1 menos t e o z é 3 mais 2t, tá? Essa é a equação da reta. Né? E a equação do plano, ele põe ali, é x, vejam lá, x mais 2y mais 3z menos 9 igual a 0, tá? Então, assim, pessoal, esse tipo de exercício, ele trabalha com um conceito, né, que a gente sabe, imagina assim, tá aqui de novo, né, o livro aqui que representa o nosso plano, tá? Então, observa, para uma reta ser paralela ao plano, vamos imaginar a situação que a reta está sobre o plano aqui, tá? O vetor que dá a direção da reta, ele tem que ser perpendicular ao vetor normal, ele tem que ser ortogonal ao vetor normal ao plano, tá? Essa é a condição para que uma reta seja paralela a um plano. Não importa se ela está contida no plano ou está mais afastada assim, ó, ver se eu consigo representar aqui. Está aqui o livro e a reta, mais ou menos aqui, né? Então, veja, se a reta é paralela ao plano representado pelo livro, o vetor normal do plano também vai ser normal à reta aqui, tá certo? Então é isso que eu tenho que verificar. Qual é o vetor diretor da reta? O vetor diretor. Vetor diretor da reta. O vetor diretor da reta, lá na notação, é chamado de V. Esse vetor, ele vai ser obtido através dos coeficientes do t aqui, menos 5, menos 4, o outro coeficiente é menos 1 e o último coeficiente é 2. É só vocês lerem esses coeficientes aqui, menos 5, menos 4t, então o primeiro coeficiente do vetor diretor é menos 4. O y é 1 menos t, então o segundo coeficiente é menos 1. E o z é 3 mais 2t, portanto, o terceiro coeficiente do vetor diretor da reta é 2. Então a gente costuma chamar de v. Né? O vetor normal do plano que a gente costuma chamar de n, né? Vamos introduzir aqui a identificação. É o vetor 1, 2 e 3, são as coordenadas do x, do y e do z, respectivamente. Tá? Aí eu faço o produto escalar. Vamos lá. Tá. Então, vamos fazer aqui.
Então vai ficar assim, ó, o V escalar N, né? O escalar é aquele pontinho, né? Vocês lembram que é esse pontinho aqui, tá? Então vai ficar menos 4. Vamos fazer aqui passo a passo, né? Menos 4 vezes 1 mais menos 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Ó. Então vamos lá, menos 4 menos 2 mais 6, que dá 0. Tá? Então, como o produto escalar V com N é igual a 0, a conclusão, né, a reta e o plano dado são paralelos. Então, essa é uma forma de verificar. E se o produto escalar desse qualquer número diferente de 0? Bom, aí a conclusão seria: a reta e o plano não são paralelos. Tá? Para que uma reta dada por essas equações paramétricas, como a gente está vendo aqui. Existem outros formatos para a equação de uma reta no espaço. Né? Essa aqui são as equações paramétricas. E aqui é a equação do plano. Uma vez identificou o vetor diretor e o vetor normal, se o produto escalar dos dois der zero, é porque eles são paralelos. Tá? Por exemplo, vamos olhar aqui. Vamos olhar o item B, só para a gente olhar aqui um exemplo que talvez não seja. Né? Vamos lá. Então é importante, pessoal, a gente fazer os exercícios e tentar enxergar, né, mentalmente a posição que pode acontecer entre os elementos no espaço. Porque imagina, né, tu tem um plano, uma superfície plana e uma reta. Então pode acontecer, por exemplo, da reta interceptar o plano assim num ponto só, né? Pode acontecer. Tá? E pode acontecer também do plano estar aqui assim, né? Estar aqui assim, e a reta passar do lado aqui, ó. Né? Pode isso acontecer. Certo? E diversas possibilidades. Né? Então, tá aqui a equação da reta. Então, nessa equação, sempre a gente tem que imaginar, né, que o t ele varia de menos a mais infinito, tá, pessoal? Ó, então, vamos lá. Vetor diretor da reta. Vamos copiar aqui, que daí eu preencho aqui os dados. Vetor diretor da reta. Ó. Eu copio os coeficientes do t. Né? 3, 2 e menos 1. Né? Vetor normal. 4, menos 1 e 2. Vamos conferir aqui. Ó. Vetor diretor, 3, 2 e menos 1. 3, 2 e menos 1 é o vetor V. O vetor normal do plano é o vetor N, 4, menos 1 e 2. Então, veja, esse 1 aqui não faz diferença, né, para identificar o vetor normal. Mesma situação que o colega perguntou ali. Aí eu vou calcular o produto escalar. O produto escalar. Então, eu sugiro a vocês, né, é um cálculo simples, mas a gente está meio desconcentrado, pode errar uma coisa simples. Então, o que a gente faz? Coloca assim, ó, alinhado, né, um abaixo do outro. Ó. Aí tu vai fazer 3 vezes 4, 3 vezes 4, mais 2 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 2. Ó. 3 vezes 4 é 12, menos 2, que vai dar 8, né, que é um número diferente de zero. Então, a conclusão, como o produto escalar é diferente de zero, a conclusão é que o plano e a reta dados não são paralelos. Ok? Provavelmente, né? Pode ser que essa reta intercepte o plano num ponto, aí a gente pode até descobrir que ponto é esse.
Quer ver? Ó, vamos tentar descobrir, vamos acrescentar aqui no 6 item B, tá? Vou tentar descobrir qual é o ponto, né? Ó, descobrir o ponto de intersecção da reta, essa equação aqui, com o plano Tá? Olha só, como é que a gente faz esse tipo de... Como é que resolve, né, esse tipo de problema. Esse problema não estava ali, mas eu vou aproveitar aqui, tá? Vou mostrar para vocês que esse é um tipo de problema também que pode acontecer, né, pessoal? É perfeitamente possível. Imagina, né, tem um plano aqui, ó, aí vem uma reta e passa pelo ponto ali, né? Então ela vai ter pode ser que tenha um pontinho de intersecção só. Pode ser que a reta esteja contida no plano, tá? Se ela estiver contida no plano, todos os pontos da reta pertencem ao plano. Mas pode ser que seja um ponto só. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir, ó, eu tenho que pegar essas equações aqui, ó, e vou substituir essas equações na equação do plano, para ver se tem uma solução só ou não. Vamos ver. Vai ficar 4 vezes, ó, vou pegar aqui, essa é a equação do plano, né? Vamos lá. Quanto é que é o x? Vai ficar 4 vezes 3t, né? O y é 1 mais 2t, tá? E o z é 2 menos t. Vamos conferir aqui, ó. 4 vezes x, 4 vezes 3t, menos o y. 1 mais 2t, tem que botar entre parênteses, né, porque ele vai trocar o sinal de todas as parcelas, mais 2 vezes 2 menos t, igual a 1. Então eu substituí as equações paramétricas do x, do y e do z lá da reta na equação do plano. Aí eu vou desenvolver isso aqui. Eu vou desenvolver essas multiplicações para ver qual vai ser a solução. 12t menos 1 menos 2t, né? Eliminando aquele parênteses. Mais 4, mais 4, 2 vezes 2 é 4, menos 2t igual a 1, tá? Então agora eu vou agrupar aqui, ó, os termos semelhantes. Então eu vou ter 12 menos 2 dá 8t, né? E ali, menos 1 mais 4 dá mais 3, né? Igual a 1. Então, o 8t, resolvendo aqui, ó, fica 8t igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. Portanto, o t será um único valor. Significa que a intersecção dessa reta com este plano é um único ponto, tá? Então, a conclusão, a reta intercepta o plano dado único ponto. A saber, que ponto é esse? Eu vou substituir, né, pessoal, aqui, ó, nessas equações, o t que eu encontrei para calcular o x, né? Então o x vai ser, vou colocar aqui na linha de baixo, que eu vou copiar aqui, ó. O x vai ser 3 vezes menos 1/4. O y vai ser 1 mais 2 vezes menos 1/4. Vou tirar o t dali. E o z, desculpe, vai ser 2 menos 1/4. Né?
Então, calculando essas quantidades aqui, teremos o seguinte, ó, o x quanto é que vai dar? O x vai ser menos 3/4, né? O y vai ser 1 menos 1/2, que é igual a 1/2. E o z, 2 mais 1/4, que é 4 vezes 2, 8, mais 1, 9/4. Então, o ponto, ó, vamos escrever assim, a equação, mais bonito. Vou copiar os valores aqui e depois a gente... Ponto... ele não aceita, tá? Então vamos fazer menos 3/4, 1/2 e 9/4 é o ponto de intersecção da reta dada com o plano dado. Então, de fato, né, é possível determinar que, neste caso, a intersecção dessa reta com este plano é constituída de um único ponto. Então, é bem bacana isso que a gente enxerga, a gente mentalizar isso, né? Então, a reta está atravessando assim, ó, o plano, né? E ao atravessar o plano, essa intersecção vai ser um pontinho só. E é possível determinar a equação, as coordenadas desse ponto. Vocês podem observar que essas coordenadas aqui, ó, vão satisfazer certamente também a equação do plano. Se você substituir aqui, vai dar 1 ali na equação do plano, porque foi assim que foi deduzida, né, esta solução. O que mais aqui? Vou fazer aqui um último aqui sobre, ó, número 10 aqui, ó. Eu quero descobrir... Vou passar mais para cima aqui, deixa eu ver. Não consigo, tá. É o seguinte. Encontre... Exercício número 10. Encontre as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos 5, menos 2 e 4. Faltou menos aqui, ó. Tem parênteses a mais aqui. E 7, 2, menos 4. Na solução, eu tenho que definir o vetor diretor da reta, tá? Então, eu vou chamar um dos pontos de, sei lá, P, 5, menos 2 e 4, tá? O outro ponto vai ser o ponto Q. Só para dar um nome para eles. 7, 2 e menos 4, né? Então, eu vou fazer o vetor diretor, vai ser o vetor que vai ser a diferença dessas coordenadas dos pontos na ordem que eu quiser. Vou fazer o vetor PQ. Se eu consigo achar uma flechinha aqui. Aqui. Tá, então, o vetor PQ, que é o vetor que eu obtenho subtraindo, né, as coordenadas do Q, que é 7, 2 e menos 4, menos 5, menos 2 e 4. Isso aqui vai me dar, então, vamos fazer passo a passo aqui, ó, 7 menos 5 na primeira posição, 2 menos 2 na segunda posição e menos 4 na terceira, né? Isso aqui vai dar 7 menos 5 é 2, 2 menos 2 é 4, e menos 4 com menos 4 é menos 8. Esse aqui é o vetor diretor da reta, tá? Então, as equações paramétricas, eu escolho um ponto
Um ponto dos dois, digamos o ponto P, tá? Eu sei que esse aqui pertence à reta. Pertence à reta. As equações da reta vão ser as seguintes. As equações paramétricas, eu vou pegar, então o ponto é o 5 mais 2 vezes t, né, que é esse primeiro coeficiente aqui do vetor diretor. Tá? Vou botar aqui embaixo o vetor diretor. É igual a 2, 4 e menos 8. Tá? Então, as equações para F serão a primeira coordenada do ponto que pertence, que é o 5, mais 2 vezes t. Depois o y. O y será o menos 2, que é a segunda coordenada do ponto pertencente à reta, mais 4 vezes t. E o z vai ser o 4 menos 8t, né? E o t é um número real qualquer. O t pertence aos reais e fica implícito, né? A maior parte dos autores nem precisa mencionar isso porque fica implícito, tá? Então, essa informação ela fica implícita. Mas essas são as equações paramétricas da reta que satisfazem essas duas condições aí. Tá bom? Passa por esses dois pontos. Então, tu tendo dois pontos, tem uma única. A moral desse exercício, por dois pontos, passa uma única reta. Né? Se tu veja que se tu muda a posição, né? Ó, vai passar uma única reta por esses dois pontos. Tá bom? Essa é a ideia do exercício. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Né? Fizemos alguns exercícios ilustrativos destas situações, paralelismo, perpendicularismo, né? Exercícios envolvendo equações de reta e plano no espaço. Acho que deu uma boa ideia aí do tipo de problema que vocês podem começar a pensar e resolver. Tá? Se tem mais alguma pergunta? Então tá, uma boa noite para vocês e até amanhã às 19h15. Né? Eu até mandei uma mensagem equivocada, começa às 19h15 a aula amanhã. Tá bom? Tchau para vocês. Boa noite. Edson, Boa tchau, noite. tchau. Falou!